Olá, eu sou a professora Marília e nós vamos começar a nossa aula de hoje, Introdução à História, primeira aula. Ao iniciarmos o estudo de uma nova disciplina, como é o caso a História, primeiro a gente deve compreender o significado do que é História. História significa a ciência que estuda as ações dos seres humanos no tempo e no espaço. Então, os historiadores, eles vão estudar o passado das pessoas, dos povos, das nações, para entender o presente. Então, nós vamos estudar o passado para compreender o porquê da gente estar num país que se chama Brasil, que nós estamos num estado que se chama Ceará, por que existe preconceito, por que existe racismo, por que há diferenças entre homens e mulheres, certo? Então, nós vamos estudar o passado, as sociedades humanas do passado, para a gente compreender, entender o nosso presente. Então, a partir desse nosso olhar de hoje, nós vamos buscar compreender as mudanças que vão ocorrer na sociedade humana. Desde o começo da sociedade, da formação da sociedade humana, vem acontecendo mudanças. E aí a gente tem esse olhar para fazer essa compreensão. Como assim, professora? Nós vimos na nossa aula que o que pode ser permitido há 30, 40 anos atrás, hoje não é mais. Ou o que não era permitido há 50, 100 anos atrás, hoje é permitido, certo? Então, são essas mudanças que a sociedade vai sofrendo ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, que a gente vai estudar a história. Para que a gente faça esse estudo da história, os historiadores, eles utilizam fontes históricas, ou seja, tudo que traz informações que serve para a construção do conhecimento histórico, nós chamamos de fontes históricas. Para estudar o passado, compreender melhor o presente, nós vamos ter contato com essas fontes históricas, e é em cima delas que a gente obtém informações sobre o passado. E essas fontes históricas, elas podem ser escritas, visuais, materiais, sonoras. Antes, eu só considerava fonte histórica os documentos oficiais. Uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, um decreto de um imperador, as memórias de um general, certo? Então, isso era considerado fonte histórica. Hoje, nós consideramos de fontes toda a produção humana. Podem ser escritas, jornais, livros, diários, letras de música, visuais, histórias em quadrinhos, as pinturas, as fotografias, olha aqui que legal. Filmes, mapas. Então, você em casa, se você tiver fotografias antigas, você pode pegar e estar observando as roupas, o estilo de cabelo, a postura, e o que mudou e o que permanece, porque história, tanto nós vamos observar as mudanças, como nós também vamos observar as permanências, o que permanece igual ao longo dos anos, dos séculos. Aqui as fontes materiais. Eu tenho esculturas, vestimentas, armas, objetos, moedas, joias. São fontes materiais. As roupas me contam história, tá? E as fontes sonoras, entrevistas, as histórias contadas ou o testemunho de alguma pessoa. Nós vamos observar isso, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o testemunho dos sobreviventes do Holocausto. Só assim
Nós tomamos conhecimentos de como eram os campos de concentração, de como eles se organizavam, através dos relatos dessas pessoas. Nós vamos ver agora como é que os historiadores organizam um arquivo histórico, uma biblioteca, tá? Então, nós vamos entender como é que se dá esse arquivamento desses documentos e como esses documentos são organizados. Inclusive, existem profissões especializadas nisso, né? De biblioteconomia, de arquivismo, tá certo? O historiador é alguém que estuda as experiências das pessoas no passado. Como é que as pessoas viviam, como é que elas pensavam, como é que elas sentiam, tanto no passado mais perto da gente, quanto no passado mais longínquo. E talvez quanto mais longe, mais interessante é. Na verdade, é uma viagem como se fosse a um país desconhecido, porque ele tem uma série de informações, que são as informações dele, daquilo que ele traz em termos de formação intelectual, etc., mas, ao mesmo tempo, ele tem que descobrir o que é aquela sociedade e tentar interpretar como ela funciona. Quando a gente tem, assim, pessoas que viveram há pouco tempo, é mais fácil. A gente pode perguntar, né? Pode perguntar para a avó, por exemplo, para o avô, como é que era no tempo deles, o que eles faziam. Mas quando as pessoas já morreram, não estão mais aqui, como é que a gente fica sabendo? É da mesma maneira como a gente tem, às vezes, guardado na nossa casa. A gente tem fotografia da família, a gente tem... A mãe guarda, às vezes, o sapatinho, né? Enfim, essas coisas todas que fizeram parte da vida de alguém, os textos que foram escritos, os documentos de identidade, os objetos, hoje em dia a gente tem câmera, pode gravar. É através desses elementos, né, dessas coisas materiais ou imateriais, que a gente aprende como é que as pessoas eram, como é que elas viviam, o que elas queriam, como elas brincavam e assim por diante. São jornais, revistas, são muitos periódicos do Rio de Janeiro. Nós nem temos o suporte em papel. Muitas vezes a gente só tem o microfilme mesmo. Nós temos aqui revistas e jornais do início do século que, quando foram feitos, visavam o quê? O entretenimento da pessoa naquele momento, mas que alguém guardou e ele se tornou fonte histórica para estudar aquela época. Podem ser fontes escritas, memórias, podem ser fontes oficiais, podem ser até às vezes são fontes que não são puramente numéricas, por exemplo, estatísticas. Fontes também são fotografias, quadros, filmes, cartazes, enfim, praticamente tudo pode servir como fonte. Antigamente, todo mundo fazia história só dos grandes homens, dos generais, dos governantes. Então, eram esses os documentos e os textos que eles deixaram, né? A caneta, que era importante, que Dom Pedro II usou. Com o passar do tempo, se tornou muito mais importante dar conta daqueles que não necessariamente figuraram como... que figuram em todos os livros de história, mas exatamente nos anônimos, aqueles que ficaram de fora desses livros. Com os escravos, com os indígenas, com os operários, com
enfim, com aqueles que, de certa forma, constituem em diferentes momentos, marginalizados. Essas fotos, elas são muito interessantes. Quem fez foi um historiador norte-americano que se chama Stanley Stein. Ele estudou uma fazenda de café no século XIX. Então ele registrou. Lendo o livro que ele escreveu sobre as fazendas de café, ele disse que tinha feito umas gravações de cantos dos escravos. E é super interessante. Ela está aqui bem embaladinha, tem que tomar muito cuidado, porque ela é pesada. Talvez não pareça, mas ela é pesada. E ela está guardada como ela foi encontrada, né? E a bobina é inimaginável que isso aqui, tá vendo? Contenha os sons, né? Mas era assim que se gravavam os sons naquele período, né? Ela tá toda embaladinha para conservar, tá vendo? E ela tá aqui. É um documento histórico, né? De um modo de ver o mundo que os escravos tinham e que permaneceu nos seus netos e bisnetos e que ainda hoje é cultivado. Isso que é mais legal no caso do jongo, é que ele não morreu. E exatamente para que ele não morra e não desapareça, ele foi tombado como uma prática, um patrimônio, né? Uma prática imaterial que precisa ser preservada. Isso que não tem uma existência direta, que não é papel, que é o texto que está no papel e tudo isso, foi se chamando imaterial, né? Quer dizer, aquilo que não tem materialidade. Mas o imaterial hoje ele é uma ideia, e a gente diz a palavra técnica, é conceito, né? Que é mais amplo. Vem também dos costumes, dos hábitos, das vivências, das crenças, né? Então, hoje em dia há um movimento muito grande para que a gente preserve esses hábitos, essas formas de viver, de sentir, de acreditar, que não estão documentadas de forma nenhuma, que não estão registradas de forma nenhuma. Não estão no papel, não tem foto, não tem gravação. Diferentes interpretações. A análise e a interpretação das fontes históricas exigem do historiador muita habilidade e cuidado. Uma mesma fonte pode ser interpretada de diversas maneiras. Vai depender de quem está olhando, de quem está lendo, de quem está interpretando essa fonte. A história, ela não é imparcial. A história, ela não é neutra. Sempre está dentro da análise de um documento, de uma roupa, de uma fotografia, de um momento histórico, a visão da pessoa que está olhando, que está analisando, que está pesquisando. E esse olhar tanto vai da visão da pessoa, dos conhecimentos, dos estudos, do entendimento do que ela considera certo e errado, da época da pessoa influencia também. Então, a gente sempre fala que a história, não existe uma verdade com V maiúsculo em história, uma verdade absoluta. Porque essa verdade, ela pode ser modificada com o tempo, através do olhar de uma outra pessoa, de um outro pesquisador.
Sujeitos históricos. Por muito tempo foram considerados sujeitos históricos somente pessoas consideradas importantes, como reis, imperadores, generais, políticos. Acreditava-se que somente essas pessoas que determinavam o rumo da história. Hoje, os historiadores mudaram essa concepção, e sujeito histórico é toda pessoa que individualmente ou em grupo, participa de um processo histórico. Você é um sujeito histórico. Ah, professora, eu vou mudar que história? A história da sua vida, a história da vida da sua família, a história da vida da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa história e pela história do nosso país. Para realizar esse trabalho de construção do conhecimento histórico, os historiadores precisam da ajuda de profissionais de outras áreas do conhecimento, como da arqueologia, da sociologia, da antropologia, da geografia. Então, o historiador, ele vai precisar do estudo dessas outras áreas do conhecimento para formar o entendimento sobre um determinado momento, sobre uma determinada pesquisa que ele está estudando, que ele está pesquisando. O tempo. O tempo é considerado um objeto de difícil conceito, mas de extrema importância no estudo da história. Situar os fatos no tempo e contextualizá-los de acordo com o tempo em que eles ocorreram, é tarefa de historiadores e professores desta disciplina. Sem o tempo, não existe história. No decorrer dos tempos, vários instrumentos foram utilizados como forma de contar esse tempo. Eles ajudavam na organização de diferentes sociedades. E aí nós temos diferentes instrumentos. Nós temos a ampulheta, o relógio de sol, a clepsidra, o relógio de vela, o relógio de pêndulo e, mais moderno ainda, o relógio atômico. Olha aqui, ó, a ampulheta, 1 hora é o tempo que leva, né, a areia para passar de um ponto para o outro. Eu tenho aqui o relógio do sol, que vai marcando as horas conforme, né, a posição do sol. Eu tenho a clepsidra, que eu enchia um recipiente com água, e na proporção que essa água ia baixando, contavam 1 hora, 2 horas, 3 horas, é a clepsidra. Eu tenho um relógio de vela, que eu posso marcar espaços na vela, e na proporção que ela vai sendo consumida, vai me dando a indicação das horas. O relógio de pêndulo e o relógio atômico, tá? Calendário. Assim como os instrumentos para contar o tempo, os calendários também foram criados como forma de organizar as sociedades. Os calendários são sistemas de contagem que utilizam unidades temporais, como dia, mês e ano. Eles variam de acordo com a cultura ou a religião de um povo. Na Idade Média, se usava um calendário agrícola. O tempo era contado através das estações da natureza. O tempo de colheita, o tempo de plantar. Era esse o calendário utilizado. O calendário cristão marca os anos a partir do nascimento do Cristo, usando a extensão AC, significa antes de Cristo, ou DC para depois de Cristo. E esse tipo de calendário que nós usamos hoje, por exemplo, nós estamos em 2021, significa que o Cristo nasceu há 2021 anos atrás. Esse é o calendário cristão. Todas as sociedades seguem o calendário cristão a título de economia internacional
e para facilitar o entendimento, é adotado o calendário cristão. Mas as sociedades têm o seu próprio calendário. Então, eu tenho o calendário da religião muçulmana, que vai marcar o início do ano com o nascimento de Maomé e não do Cristo. Eu tenho o calendário hebraico dos judeus, eu tenho o calendário chinês, eu tenho o calendário japonês, tá certo? Então, eu tenho vários calendários de várias sociedades diferentes, mas todas elas utilizam o calendário cristão para facilitar as transações diplomáticas, comerciais, nesse nosso mundo globalizado. Então, olha só, eu tenho o calendário chinês, que aí marca o calendário do boi, do rato, do porco, né? O ano do boi, o ano do cachorro e assim vai. Nós temos o calendário cristão, eu tenho o judaico, eu tenho o islâmico. Tempo histórico e tempo cronológico. Quando estudamos história, podemos contar o tempo de duas formas: através do tempo cronológico ou o tempo histórico. Eles são um pouco diferentes. O tempo cronológico é aquele que temos usando calendários ou instrumentos, é o tempo do relógio. O tempo histórico está relacionado com as mudanças que ocorrem em determinada sociedade, independente desse tempo cronológico. Podemos utilizar como exemplo uma tribo de índios nômades da Amazônia, que vive da caça e da coleta. Apesar de viverem no mesmo tempo cronológico que o nosso, no ano de 2021, o tempo histórico deles é no tempo paleolítico, no tempo que o homem, que a sociedade humana se organizava em tribos, viviam da caça, da pesca. Então, tem a diferença do tempo cronológico para o tempo histórico. Linha do tempo. Através de uma ideia europocêntrica do mundo, ou eurocêntrica, a Europa como centro do mundo, a sociedade branca como a sociedade legal, certa, correta, mais importante do que as outras, difundiu-se uma linha do tempo baseada em eventos ligados ao continente europeu. E aí nós temos aquela história da pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Nós usamos ainda hoje essa divisão para facilitar o nosso estudo. Tá? A gente não marca mais o tempo dessa maneira, mas a gente utiliza para facilitar o estudo da história. Porque aqui eu só estou levando em consideração a sociedade europeia. Eu não levo em consideração o continente asiático, que não tem essa divisão. E a gente tem a impressão de que, por exemplo, aqui, em 1453 termina a Idade Média e começa a Moderna. Em muitas sociedades, como no Japão, enquanto a Europa estava aqui na Idade Moderna, o Japão ainda estava aqui. Na Idade Média, o Japão, a China e outras sociedades. Então, a gente utiliza apenas essa linha do tempo para facilitar o nosso estudo e a nossa compreensão da história, né, dos acontecimentos. Por quê? Aqui, quando eu falo nessa pré-história, é até bem preconceituoso, porque nessa linha do tempo, em que eu considero a pré-história, que não havia história, só vai haver história quando o homem inventa a escrita. E hoje a gente sabe que isso não é verdade, que o homem faz história desde o primeiro dia que ele surgiu na Terra. Tá? E aí eu tenho as divisões dessa história.
Como é que eu conto os séculos? Professora, eu nunca entendi isso. Tem uma regrinha bem facinha para a gente entender isso, olha só. Se o ano não termina com 2 zeros, a gente vai tirar esses 2 últimos números, aí fica só 18, a gente acrescenta mais 1, e aí o século é 19. 1654, eu tiro o 5 e o 4, fica 16, eu acrescento mais 1 e 1654 está no século 17. Se o ano termina com 2 zeros, a gente tira os zeros, mas a gente não soma mais 1. Então, aqui, ó, 1700, século 17. Ano 2000, século 20. Em 2021 não termina com 0. Então, eu tiro 2 e 1, sobra 20, mais 1, século 21. Anacronismo. Vamos entender o que significa esta palavra. Anacronismo é um erro histórico. Significa situar um acontecimento, um fato, um personagem num período que não existiu. Por exemplo, ao dizer que os antigos romanos utilizavam armas de fogo, eu estou fazendo um anacronismo, porque a pólvora ainda não era conhecida durante a existência do Império Romano. Apesar de ser um erro histórico, se bem utilizado, pode servir para compreender alguns fatos, baseado em valores de nosso tempo. Assim, o anacronismo, ele aparece em desenhos, como aqui no caso dos Flintstones. Os Flintstones, eles têm carros, têm máquinas de lavar, têm dinossauros. O homem não viveu com os dinossauros. Quando o homem surge na Terra, os dinossauros já tinham sumido da Terra há muito tempo. Nas histórias aqui do Maurício de Souza, né, do Piteco, que também o Piteco é um homem das cavernas e convive com os dinossauros. Isso é um erro, é um anacronismo, mas que serve para a gente entender um fato, uma época. Mas tenha cuidado, eu não posso olhar para o passado e fazer o julgamento com os meus valores de hoje. Eu tenho que levar em consideração a época. Inclusive, várias palavras que nós utilizamos hoje não tinham significado, não existiam no passado. Então, vamos lá para o nosso resumo. O que foi que você aprendeu hoje na nossa aula? O conceito de história, que história é a ciência que estuda a ação dos seres humanos no tempo e no espaço. Os historiadores estudam o passado das pessoas, dos povos e nações. E aí eu tenho um resumo geral. A escrita da história ampliou a dimensão e a importância dos sujeitos históricos. Assim, sujeito histórico é todo aquele que participa do processo histórico, deixou de ser os reis, os generais, os imperadores, os políticos. Da mesma forma, considera-se que não há verdade única e absoluta em história. A escrita da história ocorre através da utilização das fontes históricas. E quais foram essas fontes históricas que a gente estudou? Fontes históricas escritas, visuais, materiais e sonoras. Está aqui seus exemplos. Escritas, jornais, revistas, diários. Visuais, fotografias, pinturas, esculturas. Esculturas está em materiais. Materiais, esculturas, ferramentas, sonoras, entrevistas, música. O tempo na história. Situar os fatos no tempo e contextualizá-los é tarefa dos que trabalham com história. Nesse sentido, a gente usa a linha do tempo.
que a gente utiliza aquela divisão europocêntrica ou eurocêntrica, que prioriza, valoriza somente a história da Europa, mas a gente usa aquela linha do tempo que divide pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, para facilitar o nosso estudo. E anacronismo é situar um fato ou um personagem fora do tempo que ele existiu, quando eu junto o Homem das Cavernas com dinossauros. Na linha do tempo, cada sociedade e cultura pode ter a sua própria linha do tempo, e aí a linha do tempo oficial divide a história em 5 fases e é considerada eurocêntrica. A forma de medir o tempo, eu tenho o tempo natural, que são os fenômenos naturais, o tempo cronológico através dos calendários e o tempo histórico através das mudanças culturais. Os calendários são sistemas que utilizam unidades temporais como dia, mês e ano, e eles são criados baseados em sistemas culturais ou religiosos de um povo. E aqui alguns tipos de calendários. O cristão conta o ano zero a partir do nascimento do Cristo. O islâmico conta a partir da fuga de Maomé a Medina. O judaico através da criação do mundo, então, o judaico, nós não estamos mais apenas a 2021, nós já estamos em 3.760, então, assim, tudo é aproximado e cultural. E aqui, aquela regrinha bem básica que a gente aprendeu para calcular os séculos. Se você ainda não tem o livro de história, você pode acessar aqui a biblioteca virtual. E nela você vai encontrar não só o livro de história, mas outros livros também que você pode estar baixando em PDF. Aqui eu coloquei já os livros do primeiro ano e nessa pasta do Google Drive você vai encontrar os seus livros do primeiro ano, tá certo?